Feliz 2022, para quem eu não vi ainda. Que seja um ano abençoado, cheio da graça do Senhor Jesus, e que a gente não seja enganado como foi no último ano, né? Porque a gente entrou no 2021 otimista, fala sério. 2020 foi muito ruim, 2021 vai ser top. E não foi tão bom assim não. Mas com a graça de Deus, 2022 vai ser um ano melhor. E ainda que não seja tão bom, que estejamos na presença do Senhor, porque isso é que nos satisfaz. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura agora do verso 1 até o verso 7. Mas nós vamos pensar em todo o capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Nós estamos numa série de pregações no livro de Esdras. Então isso é costumeiro aqui na nossa igreja. Nós costumamos expor a Bíblia de forma sequenciada e expositiva. Ou seja, começamos lá em Esdras capítulo 1, verso 1, expondo verso a verso, e vamos até o último capítulo do último versículo, até mais para frente aí, nos próximos encontros, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Esdras capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josuadaque, seus colegas, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como da tarde. Então, de acordo com o que está escrito, celebraram as festas dos cabanas, com os números determinados de holocaustos prescritos para cada dia. Depois disso, apresentaram os holocaustos regulares e sacrifícios da lua nova e sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram as ofertas dos holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro, o que tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque temos o privilégio de estar... Temos o privilégio, ó Pai, de termos liberdade para te adorar. Temos o privilégio de ter acesso à Tua palavra e de meditar nela de maneira tranquila. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale de forma profunda aos nossos corações nessa hora e que nós possamos sair daqui com a certeza de que foi o Senhor, o Espírito do Senhor, quem conduziu cada palavra, cada reflexão aqui nessa noite, ó Pai. Que pela Tua misericórdia o Senhor me use, apesar de mim, para isso. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos numa série de pregações no livro de Esdras. E para que você possa entender e para que a gente possa retomar aqui a reflexão, eu quero fazer uma breve recapitulação aqui do que a gente falou até agora. O povo de Israel tinha sido levado escravo, cativo, para a Babilônia. E lá permaneceram por 70 anos, até que a Babilônia foi invadida por outro império, o Império do Medo dos Persas. Esse império tinha um rei chamado Ciro, e esse rei Ciro deu autorização para que Jerusalém, ou melhor, para que Israel saísse da onde eles estavam, cerca de 1.500 quilômetros de distância, para voltar para sua casa, para Jerusalém, e ali reedificar o templo do Senhor, que havia sido destruído na guerra 70 anos antes, então pudessem adorar ao Senhor. Esdras capítulo 1 nos conta essa história de como Ciro teve essa percepção de que Deus o mandara fazer isso e de como ele mandou com que o povo fosse de fato. Em Esdras capítulo 2 nós vimos que quem foi, apesar do povo de Israel terem milhões de pessoas,
nós percebemos na lista, tem uma lista das pessoas que foram, ali estão enumeradas cerca de 50 mil pessoas. Então, apenas 50 mil pessoas se dispuseram a voltar para Israel para cumprir a missão de reconstruir o templo do Senhor e reconstruir a adoração ao Senhor. E agora no capítulo 3, nós estamos vendo o povo chegando. Eles chegaram então em Jerusalém e vão começar então essa restauração do templo, da adoração e por aí vai. Então esse é um breve resumozinho para você não se perder aí no que nós vamos dizer hoje, tá bom? Então, vamos a algumas aplicações, algumas percepções do texto, algumas reflexões do texto aqui. Primeira coisa, o texto começa dizendo o seguinte, olha lá. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josuadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel para que nele sacrificassem holocaustos, conforme que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Aqui você precisa entender alguma coisa. Quais eram as prioridades? Isso aqui é muito importante. Porque a missão era qual? A missão era chegar em Jerusalém e reconstruir o templo que tinha sido destruído. Para quê? Para restabelecer a adoração ordinária a Deus. Essa era a missão. Mas eles chegaram lá, os líderes, esses nomes aqui, Jesua, Josuadaque, Zorobabel, esse pessoal aqui eram os líderes dessa turma, desses 50 mil, dos que voltaram. Eles tinham uma percepção importante. Antes da gente reconstruir o templo, antes da gente pôr a mão na massa, nós precisamos reconstruir o nosso coração diante de Deus. Afinal de contas, nós estávamos mais de 70 anos cativos em outro lugar, onde não tinha os ritos e os sacerdotes e toda aquela ritual para a adoração. Então eles primeiro restabelecem o holocausto de adoração. Isso aqui é muito importante. Quais são as prioridades? O que é o mais importante? Nós estamos no início do ano. É possível que você tenha feito algumas resoluções. Eu fiz algumas. Por exemplo, esse ano eu preciso aprender inglês. Segunda resolução, esse ano eu preciso ficar no peso certo. Tem muito tempo que eu estou no peso errado, então esse ano eu preciso ficar no peso certo. Algumas resoluções você possivelmente tomou também. Porque é isso, dá uma ideia de que quando a gente sai de um ano e vai para outro, parece que abriu um portal e a gente zoom. E aqui parece que dá uma ideia de recomeço. Eu posso tomar novas decisões, parece que fazer coisas que eu não podia fazer antes. Eu posso parar para refletir e tomar uma decisão. Bom, o povo aqui voltou e eles tinham que tomar uma decisão. E a primeira decisão aqui é extremamente acertada. É possível que no meio daquela galera alguém tenha dito assim, gente, a gente precisa primeiro reconstruir o templo. Nossa missão é essa. Eu tô sentindo que o pessoal está com um pouquinho de frio. O pessoal da diaconia aí, dá uma aliviada no ar aí para a gente. É porque hoje está frio, né? Aqui, aí a gente não é acostumado com isso. Então mas vai dar certo. Então, olha só o que acontece. O pessoal volta e diz o seguinte, olha, nós precisamos reconstruir o holocausto. Verso 3, presta atenção no que diz o verso 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Para reconstruir o holocausto e a adoração, tinha uma barreira. Qual era a barreira? Os outros povos. Israel tinha ido embora, mas a terra ficou. E essa terra provavelmente foi povoada por outros povos, que adoravam outros deuses, que possivelmente tinham algum tipo de poder bélico, algum tipo de organização governamental. E agora chega uma galera, mesmo que eles tivessem a autorização do imperador para se estabelecerem ali, é possível que isso gerou inveja, é possível que isso gerou inimigos, e vai gerar, a gente vai ver lá na frente, é possível que isso gerou algum tipo de contratempo, algum tipo de ameaça, senão o texto não estaria escrevendo isso aqui. Alguém deve ter falado, olha, vocês vão restabelecer a cidade? Não é assim não. Isso aqui já tem dono agora. Vocês vão voltar a adorar aquele Deus? Não, peraí. Mas eles estavam certos
da sua missão. Eles estavam certos da sua missão. E por estarem certos da sua missão, apesar do medo, eles foram. Porque era prioridade. Era prioridade. E aqui a gente aprende uma outra lição muito importante. O coração é mais importante do que o exterior. Tem muita gente que está disposta a oferecer algum tipo de sacrifício ao Senhor com uma expectativa de benefício lá na frente. Mas durante toda a Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo, o Senhor sempre está dizendo para nós o seguinte: olha, é o coração de vocês que eu quero. Não é o rito, não é a aparência, não é a ideia, é o coração de vocês. E isso é poderoso demais, meu irmão. Parece que o povo voltou aqui na pegada certa. Eles estão começando do jeito certo. Eles chegaram, pessoal, nós precisamos primeiro restabelecer o holocausto, nós precisamos primeiro restabelecer o rito de adoração. Para quem não está entendendo essa linguagem holocausto, é a ideia de que eles estavam estabelecendo o rito de adoração. Era preciso erguer um altar, era preciso preparar um lugar para sacrifício de animais, era preciso preparar um lugar para aspergir o sangue, era preciso preparar uma série de situações para que o rito de adoração fosse feito da maneira completa. É isso que eles estão fazendo aqui, restabelecendo de forma completa a adoração. Eles tinham obstáculos? Tinha. Qual era o obstáculo? Outros povos pareciam não gostar dessa ideia. Pareciam não gostar dessa ideia. Mas apesar disso, eles estavam certos e eles continuavam. Aqui um detalhezinho que eu estou esquecendo aqui de mencionar, que está logo no verso 1, que diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Sabe o que significa essa expressão? Eles tinham a mesma missão, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Aquele povo que voltou conectado. No meio daquele povo não tinha aquele cara chato assim: não, gente, vai não, vai dar certo não. Gente, vamos começar pelas paredes primeiro, deixa eu estender o holocausto para lá. Não tinha isso. Eles estavam com um só homem, numa só mente, num só propósito, numa só missão. E é por isso que deu certo. É por isso que a coisa começou a caminhar. Eles então começaram a adoração. No verso 4 diz assim: então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com o número determinado de holocaustos prescrito para cada dia. Depois disso, apresentaram os holocaustos regulares, o sacrifício da lua nova, o sacrifício requerido para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como oferta voluntária ao Senhor. A pergunta é: como eu adoro? A ideia era boa. Voltamos junto, num só propósito, numa só mente. Show de bola. Temos uma prioridade. Qual é a prioridade? Restabelecer a adoração, restabelecer a entrega do coração, antes de necessariamente erguermos prédios. Show de bola. Temos ameaças, mas isso não é problema, porque estamos focados na missão e nada vai nos impedir de fazer o que a gente veio fazer aqui. Maravilha! Agora, como a gente vai fazer isso? De acordo com aquilo que já está estabelecido. Tem um pregador que eu gosto muito, chamado Paul Washer. Ele diz que a maior ignorância da igreja é não olhar para a história. É não olhar para a história. Ele diz isso no contexto de coisas novas que surgem por aí. Pessoas às vezes trazem para nós alguma ideia nova. Gente, agora é o seguinte: Jesus apareceu para mim e ele falou que a verdadeira adoração, ela só vai acontecer se todos nós nos vestirmos de branco. E aí alguém diz assim: caramba, que legal. Olha, se nós formos para o culto todos de branco, completamente de branco, o poder do Espírito vai manifestar de forma extraordinária, de forma miraculosa, de forma fantástica. Poxa, que legal. E aí a gente vai sendo conduzido por uma nova ideia, por uma nova maneira de adorar, porque alguém inovou. Só que tem um probleminha. Deus já estabeleceu na palavra dele como nós devemos adorá-lo, como nós devemos erguer a nossa voz, o que nós devemos falar, como nós devemos falar.
Já está estabelecido. De forma que ninguém, nenhum ser humano da face da terra, ainda que reivindique uma autoridade divina, tem poder ou autoridade para dizer que a adoração deve ser feita agora de outra forma que não aquela que já está estabelecida na palavra do Senhor. Mas a gente tem preferências, nós temos gostos, não é verdade? Nós temos gostos. Então a gente ouve aquele líder religioso falando que a adoração tem que ser feita daquela forma, e a gente fala assim, poxa, que legal. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Um exemplo simples. Você já ouviu falar em algum momento aí, algum pastor, líder religioso, para você pegar um copo d'água, que ele vai fazer uma oração, e aquela água vai ser energizada com a unção do Espírito Santo, e que quando você beber, você vai ser curado? Eu ouvi falar sobre isso? Vai haver benefícios e coisa nesse sentido? Se você não ouviu falar sobre isso, infelizmente isso é bem comum. A pergunta é, existe algum paralelo bíblico que nos aponta para alguma coisa nesse sentido? Não. Mas vamos ser flexíveis. Existe algum paralelo histórico que nos aponta para algum tipo de prática como essa? Também não. Mas é gostoso você ter a água como se fosse algo palpável do Espírito, então você vai e acredita nesse troço. Você sabe o que me deixa com raiva às vezes? Pessoas que infelizmente acabam indo nesse tipo de direcionamento, e aí depois chega para a gente e fala assim, pastor, eu fiz tudo, eu dei os 3 pulinhos, eu bebi a água, eu taquei óleo na casa inteira, e nada resolveu. Eu falei, ainda bem, né? Porque se resolve, você ainda achar que era Deus. Pastor, eu estou bravo com Deus. Eu estou revoltado com Deus. Porque Ele não tem me abençoado, apesar de eu ter feito tudo o que me mandaram fazer. Então, você lembra do texto de Deuteronômio que nós começamos esse culto? Qual que é a voz que você tem que seguir? Quais são os mandamentos que você tem que ir? É o do Senhor. As bases aqui, meu irmão, estão sendo estabelecidas da maneira correta. Eles eram um só. Eles tinham muito claro o que eles tinham que fazer. Eles não se importavam com as ameaças, apesar de estarem percebendo elas. Não é que eles ignoraram, não é que eles falavam, não tem ameaça. Não, a ameaça está ali, ela é real, ela existe. Mas a nossa prioridade, a nossa missão é mais importante. E sobretudo, eles se estabeleceram com a base da palavra de Deus. E esse aqui, meu irmão, é um segredo. Nós poderíamos parar por aqui. E se você se perceber nesses 4 pontos, já seria suficiente. Você não está caminhando sozinho, você faz parte de um povo que tem uma missão. Um povo que tem uma missão. Se você não se sente parte do povo, ou é porque você está na missão diferente, ou é porque você está no povo errado. Eu não sei. Uma das duas coisas está acontecendo. Porque o povo está indo em outra direção, que não é a do Senhor, e aí realmente você não vai sentir parte. Ou então, você não está na missão. Mas nós somos um povo com uma missão. Nós temos uma prioridade. Qual é a prioridade? A restauração do nosso coração. Às vezes a gente veste bonitinho. Às vezes a gente vai nos lugares certinho. Às vezes a gente participa das coisas que tinha que participar, mas o coração continua podre. O holocausto não foi erguido. A adoração não foi sincera, o coração não foi rasgado. E é necessário que o coração seja rasgado. É uma prioridade. Haverão ameaças? Certamente que sim. Você as verá? Certamente que sim. Mas se você tem uma missão, e essa missão é a sua prioridade, você vai. Firmado aonde? No seu desejo? Na sua vontade? Tem gente que agora escolhe igreja por causa da cor da parede. É preta? Estamos dentro. É branca? Estamos dentro. Não estou dizendo que o preto é pior que o branco não, tá bom? A parede pode ser preta, azul, rosa, vermelho, pode ser da cor que quiser. Isso não é fundamental.
Isso não é essencial. O que é essencial? Se o evangelho está sendo proclamado, se as pessoas estão sendo conduzidas para o coração em Deus, se Jesus é o centro da pregação, é isso que é essencial. Mas as nossas preferências normalmente são por coisas não essenciais. E essas coisas não essenciais nos fazem nos afastar do Senhor. Você sabe por quê? Porque o fundamento não está na palavra de Deus, o fundamento está no seu gosto, na sua vontade, no seu desejo, no seu querer. No seu querer. Segundo lugar, eles começam a lançar os alicerces, olha só. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxesse do Líbano para Jope toras de cedro, os que tinham sido autorizados do Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Joadaque, e o restante dos irmãos e os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designado pelos levitas de 20 anos para cima, para supervisionar a construção do templo do Senhor. Isso aqui, quando você vai para a primeira construção do templo, lá em Salomão, você vai ver uma narrativa muito parecida com essa. Você vai ver que Israel trocou as suas hortaliças, trocou a sua agricultura por tora de Sidom e de Tiro. Você vai ver que, de Líbano, você vai ver que os levitas supervisionaram, naquele tempo, 24 mil levitas, mas aqui a gente não tem nem 1000, porque voltou pouquinho. Você vai ver que a narrativa, e inclusive o mês, foi o segundo mês que começou a construção do templo de Salomão. E aqui agora também no segundo mês começa a reconstrução daquele templo que outrora havia sido destruído. E aí o verso 9 continua: Jesua, filho de seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos e descendentes de Odovias, e os filhos de Enadade, e os filhos de seus irmãos e todos os levitas uniram-se para supervisionar o trabalho do templo de Deus. Quando os construtores lançaram o alicerce do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar a Deus, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Aqui tem duas lições importantes que você precisa entender. Lançar os alicerces é um processo. Porque tem gente que dá os primeiros passos. Tem gente que diz assim: ok, eu sou um povo, eu tenho uma missão. Ok, existem desafios, mas eu estou aqui, prioridade total, estamos firmes, vamos embora. Ok, vamos começar esse negócio aí, vamos fazer conforme a palavra do Senhor. A gente está firmado da palavra do Senhor, a instrução vem do Senhor, está tudo certo. Mas aí esqueceu. Tem que contratar os pedreiros, tem que contratar os carpinteiros, tem que trazer material para começar a construção. Para começar os alicerces. Aqui a palavra começar ou lançar os alicerces não era necessariamente lançar os alicerces, mas era restaurar, reformular. Possivelmente os alicerces do primeiro templo estavam ali, eles teriam sido preservados apesar da guerra. Mas eles estavam recomeçando o templo então a partir daquela perspectiva. Mas tem um processo. Tem um processo. Isso tem a ver com a sua vida com Deus. Eu quero fazer esse paralelo aqui. Você às vezes está com a prioridade certa, com a missão certa, está indo na pegada certa, só que você esqueceu que tem um processo. E aí você se imagina que amanhã você vai ser o cara. Você imagina que amanhã você vai saber tudo. Você imagina que amanhã você já pode julgar a vida de todo mundo, porque de alguma forma você se aproximou de Deus por 1 ou 2 dias. Estou pondo 1 ou 2 dias de maneira metafórica, tá bom? Você se aproximou de Deus por um curto espaço de tempo, tomou as decisões certas, algumas primeiras decisões certas, mas logo que o processo começa, logo que o processo inicia, você vê que o processo é moroso, é complexo, é difícil, depende de outras pessoas, o processo é lento. E aí a pergunta é: você está disposto a passar por esse processo para que o templo seja restaurado? E o templo aqui, a gente pode fazer o paralelo que Jesus fez, que o templo agora é o nosso coração.
Não existe mais esse templo aqui. Se essa igreja desmoronar, gente, caiu uma bomba aqui, explodiu tudo, a igreja acabou? Por que ela não acabou? Porque isso aqui é um prédio. Aonde que está a igreja? Aqui, ó, no nosso coração. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E isso demanda um processo. Isso demanda um processo. Eu preciso que você tenha isso em mente. Eu preciso que você perceba isso. Olha só. Monroe, comentando isso, ele diz assim: naquele momento a igreja tornou-se novamente o centro do seu avivamento nacional. Em torno das pedras fundamentais do templo, o povo disperso tornou-se novamente uma nação. A segunda percepção é que a gente só é relevante em prol da mesma missão. Nós só vamos ser igreja. Igreja relevante, aqui eu estou fazendo uma aplicação direta a essa igreja. Nós só vamos ser uma igreja realmente relevante no contexto que nós estamos, se nós andarmos na mesma missão, se nós nos sentimos parte de um mesmo povo. Melhor, se o nosso coração se lançar como parte desse povo. O problema, meu irmão, o problema é que a gente tem uns desejozinhos que a gente não está disposto a abrir mão. Por isso é tão difícil ser povo. Você vai perceber daqui a pouquinho como isso vai ficar mais claro. Olha só. Terceiro lugar. Acompanhe comigo isso aqui, que isso aqui é extraordinário. Olha só. Levantaram os alicerces. O que aconteceu? Vamos voltar aqui só um pouquinho. Verso 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, os sacerdotes com as suas vestes e trombetas e os levitas, filho de Asaf, com o símbolo, tomaram o lugar de louvor ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Eles começaram a festa, ok? Conseguimos restaurar os alicerces do templo. O que eles fizeram? Cada um já foi tomando o seu espaço, o seu lugar, os levitas, os cantores, e começou uma grande festa. E aí o texto continua. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. É como se eles estivessem dizendo: Deus não nos abandonou. De fato Ele disse que nós voltaríamos para casa e nós voltamos. De fato Ele disse que nós seríamos povo dele e nós somos. De fato o Senhor cumpriu a promessa que Ele havia feito lá atrás. O Senhor é bom, porque Ele não nos abandona, porque o amor dele dura para sempre, porque Ele não quebra a sua aliança. O Senhor é bom, e eles louvavam, e eles cantavam. E olha só o que vai dizer no texto: e todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançado o alicerce do templo do Senhor. Aí o verso 12, olha lá. Mas muitos dos sacerdotes, os levitas, dos líderes das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces do templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Começou uma confusão. O pessoal começou a lançar os alicerces. Presta atenção. Um só povo, uma só missão, restaurando a adoração. A adoração já havia sido restaurada. Agora o templo estava sendo restaurado. Pensa na seguinte cena, gente. A adoração, o holocausto, pensa numa adoração primeira, pensa num chegar, pensa num primeiro estar. Era isso, eles chegaram, restabeleceram os ritos, confiaram na palavra do Senhor, fizeram conforme ali estava escrito, restabeleceram as festas, restabeleceram os sacrifícios, restabeleceram tudo certinho. Mas aquilo era provisório, aquilo não era permanente. Aquilo era provisório, para que fosse permanente necessitava do templo. Então agora eles focam no templo, começam a reconstruir o templo, os alicerces são estabelecidos, a coisa começa a tomar uma dimensão. Possivelmente, eu fico imaginando ali o grupo dos levitas e dos cantores, começaram a festejar e louvar o Senhor, porque finalmente havia sido restabelecido ali, e o povo começou a se alegrar, e começou uma festa, e os instrumentos tocando, e aquele negócio todo, e gente gritando de alegria e cantando: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. De repente chega uma galera mais velha, começa a olhar tudo aquilo e começa a chorar, desesperadamente, triste, desolado, desesperado, arrasado. Por quê? Porque eles viram o que estava sendo feito ali, e eles se lembravam do que tinha antigamente. Eles se lembravam da glória do primeiro templo. Esse texto aqui é um paralelo que está lá em Ageu capítulo 2. Lá conta com mais detalhes isso.
O povo começou a gritar de desespero, de dor, de sofrimento. E diziam: esse templo nunca vai ser parecido com aquele. Nós nunca vamos poder viver a experiência que nós vivemos antes. Você precisa entender que Davi, durante 40 anos, organizou material de construção suficiente para que Salomão depois construísse. Esse povo aqui não tem recurso. Esse povo aqui não tem dinheiro, a não ser aquilo que foi dado quando eles estavam voltando. É um povo menor. Como eu disse a vocês, no primeiro templo tinha só levitas, 24 mil. E eles só supervisionavam a obra. Só supervisores eram 24 mil. Agora não, tem 50 mil pessoas para fazer tudo. E aí vem a galera do desânimo. Sei nem se vale a pena, viu? Essa bagaceira que está ficando aqui. Vocês tinham que ver o outro templo. O outro templo era bonito demais. E eu fico imaginando as histórias. Porque diz que era o povo mais velho. E gente mais idosa gosta de contar a história, não gosta? E eu fico imaginando um sacerdote antigão falando assim: eita, Salomão uma vez trouxe lá da Etiópia, só de ouro, foram 20 carroças. E a gente pregava aqui, ó. Eu fico imaginando o sacerdote olhando, essa parede aqui tinha uma escultura extraordinária. Foi um artista lá do Egito que fez. Agora olha isso. Parede remendada, trem arrebentado. As colunas eram 20 homens para abraçar. Agora essa coluninha. E eles choravam. Uns rindo, cantando, feliz, e o resto chorando, triste, desanimado. A pergunta é: por quê? Os que estavam felizes não conheciam a glória do primeiro templo. Eles ouviram falar, mas eles não tinham experimentado. O que eles estavam experimentando? Era aquela ali. Aquela conquista. A conquista de restaurar a adoração, de restaurar o templo. E aquilo enchia o coração deles de alegria. Mas os mais velhos conheciam a glória do primeiro templo. E eles estavam presos lá no passado. É como pessoas que caminharam com Cristo um tempo atrás e vivem dessa memória até hoje e não se permitem ter novas experiências com Jesus. Eu conheço pessoas assim. Ei, pastor, você tinha que ver quando eu tinha 25 anos. Eu andava para essa rua aqui, ó. Ixi, evangelizei demais aqui. Esse bairro aqui, ó, metade desse bairro aqui fui eu que preguei Jesus. Eu já ouvi essas histórias várias e várias vezes. De repente eu pergunto assim: por que não faz mais? Ah, pastor, mudou muita coisa. O mundo já não é mais o mesmo. A gente não tem mais aquele fôlego, né? Perdemos o primeiro amor. Eu tenho uma implicância com esse trem de primeiro amor. Perdemos. Ah, você sabe o que você perdeu? A missão. É isso que você perdeu. Sua missão se tornou outra. A missão se tornou os filhos, se tornou a profissão. A missão se tornou o projeto da casa nova. A missão se tornou outra. Foi isso que você perdeu. Antes a missão era viver Jesus. Antes a missão era proclamar Jesus. Antes a missão era expressar Jesus. E esse negócio não podia ser contido, porque era a sua missão, era a sua prioridade. A adoração a Deus exalava onde você ia. Mas com o tempo, a missão foi deixando de lado. Você deixou de ser parte do povo. Você deixou de pertencer ao povo. Eu vou lá, mas eu não pertenço. Eu estou lá, mas eu não me entroso tanto. Eu não me dou a permitir. Você perdeu a missão, não foi a paixão, foi a missão. Foi a missão. Isso é igual quando a gente está querendo conquistar uma garota. A missão está clara, você quer conquistar ela. O que você faz? Chocolate. Poesia, quer dizer, hoje não é tão assim, né? Hoje é bate-papo no Instagram. Hoje você tira uma foto e marca ela, sei lá, alguma coisa assim. Não sei. Mas você faz alguma coisa.
para se aproximar, para chegar, porque você tem uma missão. E aí de repente você noiva, aliás, namora, noiva, casa, passa uns anos de casamento, o que a mulher está reclamando? Ei, pastor, esse homem era tão romântico, agora, para dar bom dia é um sacrifício. O que perdeu? Foi a paixão? Foi o amor? Não, foi a missão. Foi a missão que se perdeu. Foi a missão. É a missão que se perdeu. E esse é o problema aqui. Esse é o problema. Nós temos pessoas que estão entrando em 2022 extremamente eufóricas, animadas, felizes. Uhul! Vai ser diferente, vai ser novo, agora vai ser para valer. Eita, que 2022 é o melhor ano da minha vida. 2022, minha família vai isso. 2022 eu vou explodir no trabalho. 2022 eu vou ser de Jesus para sempre. E tem gente que está assim, meu Deus, mais um ano. Ai, que esse mundo não acaba logo. O que você perdeu? A missão. Missão. Essa é a diferença aqui. A diferença é a missão. Uns estavam no caminho da restauração. Os outros até começaram bem. Mas depois começou os desânimos. Você vai ver que nós vamos estudar isso mais na frente, nos próximos capítulos, como isso aqui vai ficar mais evidente, mais forte. Como o povo vai se dispersar. Ao mesmo tempo que uns gritavam de alegria, outros choravam, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força, com o mesmo desespero. Olha o que diz o verso 13. Não era possível distinguir entre o som de gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia um enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Foi ouvido a grande distância. A pergunta é, qual é a sua missão então? Porque você já pôs problema no povo, você já pôs problema em Deus, você já pôs problema na igreja, você já pôs problema no sistema político, você já pôs problema no seu trabalho, no seu chefe, você já pôs problema em todo mundo. O que você acha? Uma dicasinha. O que você acha de começar esse ano olhando para o seu coração? Restabelecendo algumas prioridades. O que você acha disso? Começar a olhar para o seu coração e começar a perceber assim, cara, esse negócio de relacionar com Deus, é só medo de ir para o inferno ou eu realmente estou afim? Esse negócio de querer conhecer mais, esse negócio de ser parte de um povo, eu vou me dar a conhecer ou eu vou ser não sei, gente, é complicado, gente, é difícil. Eita, que gente, não sei, tal. Você precisa decidir isso antes de começar a lançar os alicerces. Algumas conclusões. Primeiro, quem é você? Qual a sua missão? Você quer descobrir isso agora? Agora! Olha só, as suas prioridades de ações revelam essas perguntas. Você está pensando em que aí agora? Amanhã, o que está tomando o seu coração? O que está tomando a sua mente? É a sua missão. Não é porque amanhã vai começar o trabalho, é ano novo e tal, e papapá, tá. É a sua missão. Não estou dizendo que está errado não, viu? É só uma maneira de se identificar. O que está tomando o tempo do seu coração? O que está tomando o tempo do seu coração? Essa é a sua missão. O que você está disposto? É a sua missão, é isso aí. Eu não estou dizendo que isso é bom, nem estou dizendo que isso é ruim. Só estou dizendo que é assim que você vai poder identificar. As suas ações revelam qual é a sua missão. As suas ações revelam isso. Segundo, não seremos igreja relevante, impactante, sem antes sermos um povo com uma missão.
Porque às vezes, meu irmão, você está achando assim, eu vou ler a Bíblia pra caramba, eu vou fazer tudo que é curso de teologia, eu vou ler 25 livros por ano, eu vou me dedicar, eu vou me estudar, eu vou ficar fera no conhecimento de tudo, vou fazer aula de oratória, vou fazer curso na internet, vou isso, vou aquilo e tal, não sei o quê, porque eu quero pregar Jesus para todo mundo. Sem ser parte de um povo, você não vai adiantar nada isso aí, não. Porque você primeiro precisa ser parte de um povo. E esse povo tem que estar numa missão. Você tem que ser fator colaborativo no meio do povo. Você tem que ser fator que vai. Sabe? Não é que te puxam, você vai, você empurra. Você é uma força no meio do povo. Assim você vai fazer a diferença. Porque nós fazemos diferença no coletivo, não é do individual. É como povo. Eu gravei um áudio para o pessoal da igreja, dizendo justamente isso, desejando o Feliz Ano Novo, e dizendo isso, que eu creio muito nessa igreja como uma igreja relevante, para essa cidade, para essa região. Eu creio de verdade, eu creio. Como assim, pastor? Que algumas pessoas, aliás, algumas não, que a cidade seja impactada de tal forma, que pelo menos Cristo, ou pelo menos a verdade do Evangelho de Cristo, seja acessível a essas pessoas. Eu creio que a gente pode impactar a sociedade de tal forma, tal como em Tessalônica, que o povo começou a mexer no comércio, porque os cristãos eram justos, corretos e bons. Eu creio que a gente pode impactar a cidade de tal forma, porque casamentos refletem a glória de Deus. Eu creio que pode ser impactado de tal forma, porque filhos vivem para a glória de Deus. Isso é assim que você impacta a cidade. Mas nós precisamos ser povo, coletivo, numa mesma missão. Numa mesma missão. Não adianta você ficar aqui, gente, as crianças aqui essa igreja, hoje as crianças não estão aqui, né? Nosso departamento infantil está de férias, volta domingo que vem. Mas olha só, a gente tem, domingo aqui, tem 70 crianças. Você imagina que essas 70 crianças, todas elas, sem exceção nenhuma delas falem um palavrão. Você acha que isso vai gerar algum tipo de impacto? Na escola, na região que elas estão? Eu acho que vai. Isso é impacto. Imagina que essas crianças, gente, não mintam. Ou quando mintam, peçam perdão disso. Reconheçam isso. Você acha que isso vai gerar um impacto? Eu acho que vai. Agora, como é que elas vão fazer isso? Como é que elas vão entrar nessa missão? Se o evangelho for ministrado ao coração delas, se o holocausto for restaurado no coração delas, se o templo for estabelecido no coração delas. Entendeu? Por isso nós somos povo, por isso nós somos igreja. E eu creio sim, que nós podemos ser, não essa igreja somente, mas as outras igrejas da cidade também. Mas que o evangelho seja relevante para essa cidade. Terceiro, adoração é mais importante que templo. Coração é mais importante que aparência. Você precisa acordar para isso. Porque, na verdade, a nossa lógica no mundo que nós estamos é que a aparência é sempre mais importante do que o coração. A gente vive no mundo das redes sociais, a gente vive... E não tem, as redes sociais não são os inimigos, não é o Satanás entrando na casa. Depende do jeito que você usa. Pode ser de Satanás, pode não ser. Mas estimula sim a ideia de que a aparência vale mais. Estimula sim. Ninguém acorda de manhã descabelado, sem escovar o dente e tira uma foto. Bom dia. Ninguém. Todo mundo passa maquiagem, faz o negócio, corta, tal, para depois fazer alguma coisa assim. Mas o que Deus está falando para você é que o seu coração vale mais. Vale mais do que o seu esforço. O seu coração vale mais do que o seu esforço. Você precisa entender isso, meu irmão. Porque você precisa atacar o seu coração. Mais do que o seu esforço. Quarto, os alicerces são restaurados nos fundamentos já estabelecidos por Deus. Aí você diz assim, beleza, entendi, estou dentro, vou fazer parte da missão, vamos junto. Qual que é o caminho? É a palavra de Deus. Caminho não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o seu gosto, não é o seu desejo, é a palavra de Deus. Esse é o caminho. Esse é o fundamento, esse é o alicerce.
É sobre isso que nós estamos estabelecidos. E é Ele que estabelece os limites desse caminho. Se a palavra de Deus diz não é para ir muito para a direita, nós não vamos. Se a palavra de Deus diz não é para ir muito para a esquerda, nós não vamos. Mas se a palavra de Deus vira tudo para cá, a gente vira. Porque a palavra de Deus é quem conduz. É quem conduz. Quinto, não seremos igrejas bem alicerçadas se cada um lança o seu próprio alicerce. Eles tiveram que fazer isso juntos, assim como nós precisamos fazer isso juntos. Somos um povo. Aqui tem a ver com o fato de você se dar, se permitir caminhar com o outro. Quer ver uma coisa que eu tenho identificado como característica da nossa cidade? A nossa cidade é uma cidade de constrangimentos. As pessoas são... deixa eu dizer isso para você de forma mais clara. As pessoas são constrangidas. As pessoas têm dificuldade de se dar em relacionamento. A gente cumprimenta, fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente tem dificuldade de falar assim, vamos almoçar junto. Ih, povo esquisito, o que é isso? Quem é esse cara? É uma característica aqui da cidade. Talvez outra cidade não tenha essa característica, mas aqui tem. Tem 7 anos que eu estou aqui indo para o 8º, e eu identifico isso. Não tem a ver com a pessoa ser boa ou com a pessoa ser má. Tem a ver com as pessoas são vergonhosas. Todo mundo abre a porta. Mas assim, alguém para ir lá bater é mais difícil. É a característica da cidade. E nós vamos precisar vencer isso. Porque nós só vamos ser povo se a gente se relacionar. Agora, que tal a igreja, o povo de Deus, ser esse povo que rompe essa barreira cultural? Que consegue avançar em relacionamentos. Não ia ser legal? É uma maneira de impactar. Lembre-se disso, nós somos um povo, você não faz isso sozinho. Sexto, viva a alegria das vitórias. Olhe para o que está sendo conquistado e não para o que foi perdido. Isso tem a ver, essa frase aqui daria para pôr, né? Início de ano, olhe para o que está sendo conquistado, nunca olhe para o que está sendo perdido. Vá adiante, esqueça as derrotas e tal. Não é bem isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se você fica preso nas derrotas, nos momentos ruins, nas dificuldades, lá de trás, você tem dificuldade de olhar para frente, porque você está sempre olhando para trás. E nós não caminhamos para trás, a gente sempre caminha para frente. E de repente, o desafio do seu coração é realmente reconstruir o templo. Ou seja, reconstruir a sua relação com Deus. E de repente você olha para trás e fala assim, puxa, há 5 anos atrás eu estava top demais, oração, jejum, leitura da Bíblia e tal, mas hoje eu estou tão desanimado. Não conta nem de começar. Não, você precisa começar, meu irmão. Você precisa dar esse passo. Esquece, o que você passou foi bom, ótimo, maravilha, mas vai para frente. Isso também serve para o seu casamento. Às vezes você fala assim, nossa, mas uns anos atrás era tão bom, agora eu estou doido para matar ele. Constrói algo novo. Constrói algo novo, para de ficar remoendo esses negócios aí. Vai para frente, meu irmão. Vai para frente. Restauração, ela só acontece indo para frente. Então, celebre as conquistas, celebre as pequenas vitórias. O templo não foi restaurado aqui ainda não, só foi o alicerce. E o povo já fez uma festança. Levantou aqui, restaurou as coluninhas, está tudo certinho, vamos pôr para cima agora. E eles estavam felizes, celebrando. Conquistamos. Tivemos uma conquista, pode ser pequenininha, celebre a conquista, celebre a vitória. Eu quero terminar com essa frase: somos um povo que está sendo conduzido pelo amor de Deus, porém, estamos tão perdidos em nossas derrotas egoístas, que muitas vezes somos cegos para as vitórias que Deus tem nos concedido. Olhe para Cristo e veja o que Deus tem lhe dado. Você já parou para pensar que você está indo em direção ao céu eterno? Pastor, mas significa que eu vou morrer. É verdade, vai morrer. Mas você está indo para o céu eterno.
glória eterna que te aguarda. Olha lá para amanhã, o que te aguarda? A glória eterna. Isso não é bom? Isso devia animar seu coração? Isso devia dar força para você enfrentar os desafios que você está enfrentando aí? Porque ninguém está falando que não tem desafio, ninguém está falando que não tem inimigo, ninguém está falando que não tem doença, que falta dinheiro, que o governo é corrupto, ninguém não está falando isso. O mundo é mau, mas nós estamos caminhando em direção à glória eterna e à coroa da vitória que nos aguarda. Então qualquer pequena vitória que a gente tenha hoje, nós vamos celebrar, porque é o início da festa que não vai acabar lá no céu. É o início da festa que não vai acabar lá no céu. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos encoraja, que também trata o nosso coração. Pai, que nós possamos abrir o nosso coração, para que a gente se relacione, para que a gente seja povo, para que a gente tenha em mente a verdadeira missão de glorificar o Teu nome, de impactar onde nós estamos com o Teu Evangelho, de viver a realidade que glorifica o Teu santo nome. Pai, eu peço ao Senhor, abençoe as famílias aqui, ó Pai. Abençoe os nossos filhos, que os nossos filhos, ó Pai, cresçam apaixonados pelo Senhor, vívidos do Senhor, porque o Espírito do Senhor habita neles, e eles são testemunhas, sal e luz do Senhor. Abençoe os nossos casamentos, ó Pai, tantas vezes quebrados, tantas vezes por um fio. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração seja quebrantado, humilhado no nosso egoísmo, e que nós possamos viver a realidade do nosso casamento, vivendo para a glória do Senhor. Que seja o fundamento da Tua palavra que conduza as nossas decisões, ó Deus, no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa empresa, aonde estivermos, ó Pai. Que as pessoas que nos cercam possam testemunhar que somos um povo, que temos uma missão e que glorificamos o santo nome do Senhor, e que estamos certos do que estamos fazendo. Obrigado, Deus. Obrigado porque durante todo esse processo o Senhor nos segura pelas mãos, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos conduz, o Senhor nos guarda, o Senhor está conosco. Nós Te louvamos por isso, ó Pai, nós Te bendizemos por isso, e por fim, Deus, nós pedimos especificamente por esta igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser essa força motriz do Evangelho do Senhor nessa cidade, impactando, sendo realmente relevante, levando a verdade do Evangelho do Senhor, conduzindo corações para o Senhor, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, conduzidos porque vivemos para a Tua glória. E que essa cidade então possa experimentar desse avivamento, porque o Senhor despertou pessoas para Ti. Assim nós oramos, ó Pai, gratos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.